muita pressão. E diante da pressão, né, porque a crise, primeiro eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, graças a Deus, que a Bela seja o símbolo do que é ter a permanecer a igreja aberta, e que ela seja curada por imposição de mão do pastor, para nós mostrarmos para o mundo, para quem ela der testemunho, em nome de Jesus, que esse lugar jamais pode estar fechado. Ainda que Deus me mate, nele confiarei. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Será? Perplexos, mas não desanimados. Será? Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é a crise? Crise é algo que foge do nosso controle. Crise é algo que as pessoas começam a manifestar que elas não têm a solução para o problema. E começa-se a ver um mover no sentido de que há uma ansiedade para encontrar a solução, vem uma preocupação e vem o medo. E vem o medo em cima daquilo que reconheceu que é crise. E quando nós não estamos no controle da situação e não vemos ou não vimos solução até então no mundo, e as pessoas naturalmente olham e vão atraindo para si próprio esses pensamentos. E acaba que, dentro desse contexto de crise, todos nós, ou vou dizer assim, aqueles que não têm algo acima das circunstâncias, aqueles que não têm algo acima das circunstâncias, entram em desespero porque se sentem vítimas da situação. E não existe numa crise, quando algo está fora do teu controle, e não foi você o responsável pela crise, não existe a culpa nossa, nem de um nem de outro, porque é algo fora do controle. Cada dia dizem uma coisa: um dia as crianças passam o vírus como nenhuma outra faixa etária. No outro dia, ou na outra semana, ou no outro mês, vai se descobrir que as crianças são as que menos transmitem. Nós começamos a tentar encontrar uma palavra ou algo que possa nos dar uma orientação. E conforme o tempo vai passando, as pessoas começam a tentar entender. E hoje todo mundo entende, ou todo mundo dá uma opinião do que entende. Mas se você olhar o contexto em que nós vivemos, e pelo que nós caminhamos, por isso que não há desespero. Não há desespero. E nós ouvimos muita coisa. Houve um desespero tão grande, que houve um áudio que eu recebi, vocês devem ter recebido também, de uma mulher, não sei se é verdade ou não, mas que foi engraçado, foi. Ela falou assim: olha, João, graças a Deus não é corona não, é dengue hemorrágica. Graças a Deus é dengue hemorrágica. Então, eu estou falando para descontrair vocês um pouco também, porque chega um momento em que nós temos que ter uma sabedoria para poder lidarmos com a situação e com o contexto, irmãos.
vai na minha. Vai na minha, porque senão você vai trazer tanto peso. E as pessoas começam a morrer, segundo os doutores nos informaram, pessoas estão morrendo de infarto em casa, tendo ataque cardíaco, porque não querem ir para o hospital de medo do coronavírus. E pra você ter uma ideia, a Prevent Senior curou, depois que eles pegaram o jeito do processo, as pessoas que entraram lá, a maioria foi curada. E você ficar em casa sendo atribulado, você tem que ter uma certa inteligência emocional. Um dia eu estava no Rio de Janeiro, e eu estava na Barra da Tijuca, e quando você viaja muito, você não vê a hora de voltar para casa. E o contexto das pessoas que não têm o mesmo trabalho que o seu, para eles, se você pegar o próximo voo, tudo bem. Para mim, se eu chegar 1 hora mais cedo em casa, eu ganhei na loteria, porque é mais 1 hora com a minha família. É mais 1 hora cedo que eu posso chegar numa sexta-feira. E eu vinha vindo lá da Barra da Tijuca num táxi, eu passando para o motorista, e tem certas pessoas que funcionam só no dinheiro. Então eu falei assim, se você chegar no Santos Dumont, eu te pago a corrida dobrada. E aí ele subiu pela Rocinha. Subiu pela Rocinha e eu falei, já que ele vai me levar a tempo, falei, vou passar porque tudo é uma questão do risco. As pessoas correm o risco por aquilo, por muito do que ela quer, do objetivo que ela quer. E ele passou pela Rocinha, e você não sabe, lá em cima da Rocinha, chega uma hora que vira Londres, a rua, que ela inverte, não dá para fazer a curva, inverte. Eu estou brincando porque é uma coisa assim ridícula, os governadores deixarem a população nessa situação e a favela virar ponto turístico no Brasil, é uma coisa ridícula. Mas eu conheci, e nós passamos do outro lado, e descemos, caímos lá próximo da lagoa, e o taxista para lá e para cá, e cortando, e quando eu cheguei no aeroporto, eu saí correndo que nem um louco, tinha feito check-in. Quando eu cheguei lá em cima para passar pelo voo, a porta do avião tinha fechado 3 minutos, por 3 minutos eu não cheguei. E o rapaz, ele ficou tão comprometido comigo, que ele falou assim, você tem que me avisar se você entrou nesse avião, porque, cara, eu vou para casa, eu preciso saber que você entrou no avião. E quando eu cheguei lá e dei de cara na porta, eu mandei para ele uma mensagem, disse assim, viu, deu tudo certo, eu entrei no avião. Porque existem certos momentos que você tem que prezar pelo bem-estar do outro, pela vontade de você, porque é uma situação, eu estava até conversando com o pastor ontem, e nesse momento agora em casa, para vocês, que o pastor me deu essa missão de passar algumas coisas, quem confia no nosso Senhor Jesus Cristo e sabe que tudo está no controle dele, e óbvio que o mundo tereis aflições, e desde que a igreja, Pedro foi preso junto com Tiago, e Pedro saiu, e Tiago não saiu da prisão, foi morto à espada. Quem se alista para o ministério sabe o que está enfrentando. Quem se alista num exército sabe pela causa que está brigando. Então vocês têm que contextualizar a vida de vocês, porque quando surge uma preocupação, essa ansiedade de surgir, faz com que o gatilho que surgiu essa ansiedade, a informação que possa estar vindo para você, seja uma informação falsa. E às vezes quando esse gatilho da ansiedade, da preocupação entra em você, e você dá canal, e você começa a entrar num desespero, aquilo vai te paralisar. Em algum momento o medo vai entrar, o que eu chamo de túnel do terror. Forma-se o túnel do terror, e tudo que está dentro de você, que entrou para dentro de você, combate no teu emocional, e no teu emocional está ligado à parte criativa, está ligado à parte produtiva, está ligado à parte de eficácia. Então,
pelas armas que você tem, você pode usar no teu dia a dia, você tem que se preservar o mais próximo do gatilho, da ansiedade. Você tem que se perguntar se isso que você está realmente pensando, ele tem a ver com aquilo que você acredita, aquilo que você crê, aquilo que está no teu DNA, e aí você vai combater. Entendeu, Bela? Eu sei que você é uma guerreira. Então, quando você está firmado nesse versículo que eu li, não é uma questão simples, porque às vezes o versículo entregue, ele passa a ser verdade e ele vai acontecer naturalmente. Quando o versículo é uma profecia, ou nós determinamos, e é por isso tem os anjos da igreja para determinar, e eu a hora que o pastor determina e ele profetiza, e a chuva não vai vir, ou a chuva vai vir, eu me agarro na palavra do profeta, porque a palavra também diz que Deus honra o profeta. Mas quando ele honra o profeta, e o milagre acontece, por Deus está honrando o profeta, entendeu? Então a informação do versículo, às vezes quando nós lemos o versículo, e nós estamos meditando nesse versículo, muito da parte responsável pelo versículo está no nosso lado. Está na maneira em que nós entendemos esse versículo, e a maneira que nós vamos nos comportar para vivermos esse versículo, entendeu? Ele é informativo, mas é possível se viver. Eu vou ler de novo. Você me mandou? Espera aí. Desculpa, ele não tinha feito o download aqui, mas eu vou ler os dois. Eu falei para a pastora Rebeca achar esse versículo para mim no carro. Começa a fazer sentido, pastor, desculpa tomar um pouquinho do tempo a mais. Começa a fazer sentido, eu vou ler ele desde o começo agora, porque propositadamente eu li ele a partir do versículo 8. Mas eu vou ler o versículo anterior, porque ele começa a fazer sentido. O outro é depois. Temos, porém, esse tesouro, repete, tesouro, em vasos de barro. Certo? É um vaso de barro. Mas estrategicamente esse lugar está aberto. Nós podemos ter esse microfone, e essa palavra chegou nas nossas mãos, graças aos nossos irmãos que morreram pelo caminho para guardar essa palavra. Embora ele esteja, esse tesouro, em vaso de barro, quem busca a excelência do poder é Deus. Eu vou ler o versículo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. No mundo de aflição, num vaso de barro, mas com a sabedoria que Ele me dá, e através do poder dEle, eu posso viver esses próximos versículos aqui, Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Por quê? Porque temos sabedoria. Perplexos, mas não desanimados. Sabe o que a filha do pastor Mário estava fazendo? Estava dando volta com o carro em volta do hospital, e orando pelo pai, porque ela não pode entrar no hospital para poder orar pelo pai, mas ela estava dando volta no hospital. Sabe o que significa isso? Controle emocional, sabedoria pela palavra e fé. Não desanimou, foi para lá e fez a parte dela. Perplexos, sim, mas não desanimados, porque temos esperança. Perseguidos, sim, mas não desamparados, a nossa voz está sendo ouvida. Abatidos, porque Deus está levantando nossa voz. Abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste. Aí tem a continuação aqui, né? Vamos lá. Por isso, cheio de por isso, hein?
Porque uma coisa é interligada na outra, aí você tem que aprender, não dá só para ouvir e meditar. Você tem que, aliás, não dá para você ouvir e deixar que ele aconteça. Você tem que meditar na palavra e falar assim: qual a tua parte, Senhor, e qual a minha? Nós temos responsabilidades. Assumirmos o versículo significa manifestar o versículo. Vamos lá. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, envelhece, e às vezes está um pouco abatido, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Mas não é num dia não, Senhor, não é uma vez que eu vou ler a Bíblia, não filho, é no dia a dia. É no dia a dia. E eu vou dizer, posso dizer uma coisa para você? Não? Posso dizer ou não? Na minha percepção, hoje, que nós estamos vivendo hoje, é de hora em hora. Porque a nossa leve, sim, tem que ressignificar. Tem que ressignificar, a língua é o leme. Se mesmo diante tiver tudo caindo, a minha boca vai dizer, mesmo porque a nossa leve, repete, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Meu irmão, só vai sentir frio na barriga o jogador que bateu o pênalti na final. Aliás, dá para você saber quem sentiu o extremo da dor da barriga? Aquele que vai bater um pênalti na final de uma Copa do Mundo, principalmente jogando pelo Brasil. E o que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que tem relação com galardão. Tem relação com galardão, porque, para nós, um peso eterno de glória muito excelente. Porque Deus vai olhar para nós, vai falar assim, ei, vocês estão segurando o rojão, fica tranquilo, porque a recompensa vem. A recompensa vem. Eu não tenho medo de falar sobre recompensa, porque Deus recompensa. Não atentando nós nas coisas que se veem, irmãos. Outra dica maravilhosa. Porque nós somos uma antena e nosso olho é um captador. Ele é um receptor. E se você olhar pelo olho por vista, se andar por vista, ou você ouvir por ouvido, também é outro captador. Você vai começar a acreditar que as coisas que você vê são reais e elas são temporárias. Porque a crise que nós estamos passando, e tudo que você passa aqui, tem prazo para acabar. Tem prazo para acabar. Não tome nenhuma atitude, porque as pessoas se suicidam, e o suicídio, ele é uma atitude permanente para algo que é temporário. Não tome então uma atitude permanente para algo que seja temporário. Mas no temporário, saiba que a primavera vem aí, que o dia vem aí. Então, por que eu estou falando isso? Porque o final do versículo é isso, Mas, nas que se não vêm, você tem que prestar atenção. Por quê? As que se vêm são temporais, e as que se não vêm são eternas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos vencer isso tudo. Amém.